E ainda com o verbete do professor Valdo, aquele que foi atualizado para as pessoas que estão fazendo o verbete. Ele tem 62 itens. Se alguém quiser aqui pegar comigo. Sim? Aí para as pessoas da internet também, nesta semana a gente vai colocar também no site este verbete para quem quiser baixar ele. O verbete, ele explica o significado de cada item do verbete. Então as pessoas interessadas em fazer verbete podem utilizar ele como dica para o trabalho. Pessoal, vocês viram que a gente colocou agora aqui o microfone, certo? Já não vai ter mais aquele microfone do meio e aquele microfone do lado. A função do microfone aqui é para a pessoa que está fazendo a pergunta, ela também aparecer online, né? Aí não fica só a voz, sino aparece a pessoa com identidade própria, coisa que fica muito melhor. Então, o que eu vou pedir para vocês, para a gente se organizar, é a gente não passar por aqui. Porque se a gente passar por aqui, vai aparecer a pessoa caminhando no meio da câmara, não vai ficar bom. Então, o ideal é a gente passar por aquele lado, vir até aqui e falar, assim, desse jeito, né? Ela está sentada aqui, ela vem, faz assim, tá? Sim? Vamos começar, tá na hora. Tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a tesaurização. Isso está dentro da programação existencial pessoal. É a ação ou efeito de a consciência lúcida tesaurizar, entesourar, ou acumular bens ou haveres, a fim de formar o próprio patrimônio, ou pé de meia, para viver a existência humana digna,
com relativa independência econômica e financeira, sem ser parasita de outrem ou de alguma instituição, a fim de executar as exigências naturais da programação existencial pessoal, com todos os respectivos recursos disponíveis, tanto econômicos quanto administrativos e intelectuais. O pé de meia, a planilha financeira, o antiparasitismo, o entesouramento sem ganância, nem avarícia, aplicado à interassistencialidade, as reservas econômicas pessoais, a técnica da poupança, a composição do pé de meia, a estrutura do coscorrinho, aqui eu estou falando para Portugal, o preparo para os dias de escassez, a evitação dos eventos no futuro, a avaliação das despesas face ao rendimento, a reserva do percentual de rendimento para a poupança, a definição dos objetivos da poupança, e por aí vai. A patologia tem uma série de considerações, vale a pena estudar. Agora, nós falamos aqui no fim. A tesaurização é providência inevitável para toda consciência lúcida, intermissivista, pesquisadora, independente e autoconsciente, quanto ao embasamento da execução da autoproex. Você já alcançou o limite satisfatório da própria tesaurização econômica e técnica? Desde quando? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 34 logias e 8 máximas. Ele está dentro dos conformes da média aí que nós pretendemos mostrar os verbetes. Agora, é um assunto muito sério. Ele é tão sério que quando a pessoa vem para a Foz e me pergunta, o que você acha que eu devo fazer, como é que é? Eu falo, olha, vê se você só me aparece aqui no holociclo ou no CAEC, depois você assentar sua vida e ficar totalmente independente, sem parasitar ninguém. Porque vocês sabem, de tudo já ocorreu aqui. Hoje tem 538 pessoas. Para essas 538 pessoas, mais ou menos 10% disso aí, muita gente já veio e já voltou. Porque são pessoas desorganizadas, que sofrem da síndrome da dispersão consciencial. Elas não têm disciplina. E outra coisa, em matéria de economia, eu sempre digo o seguinte, existem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que é large, é aquela que sabe mexer com dinheiro, que não tem medo do dinheiro, que não sofre com dinheiro, que faz o dinheiro ser escravo dela. E aquela outra que é miserê. Ela tem problema com dinheiro, ela tem problema com a economia, ela é, vamos dizer, totalmente atrabiliária com o cifrão, e então ela se escraviza ao processo da economia e do dinheiro. Essas 2 personalidades são óbvias. Não adianta você chegar e falar assim, existe uma terceira que é o meio disso, não tem isso. Ou predomina uma coisa ou predomina outra. Eu andei estudando isso, inclusive na Wall Street, lá o Wells Fargo Bank, desde a Califórnia, do Pacífico até o Atlântico, nos Estados Unidos, para ver como é que funcionava isso. Porque eu nunca tinha ligado para nada de processo de economia. Chegou uma certa fase da minha vida, eu já estava com 34 a 35 anos, e eu praticamente doei tudo e comecei tudo da estaca zero. Estava totalmente duro, eu só conservei uma casa para guardar a minha biblioteca, foi conservada durante 22 anos lá, e um apartamento para eu poder sobreviver sem precisar de ninguém. Agora, o que se passa? Comecei na estaca zero, tudo de novo, para criar meu pé de meia novamente. Porque sem pé de meia, você não ajuda ninguém. Maior ilusão que tem dentro de religião, da arte, dos processos filosóficos, é aquela pessoa que faz voto de pobreza. Voto de pobreza é uma pobreza mental, consciencial. É uma pessoa que vai ficar na dependência dos outros. Dependência das instituições.
Ela vai ajudar com o quê? Se ela não tem nada. Vai ajudar só com o esforço, a energia, a fala dela. Mas isso nem sempre resolve. Uma pessoa está passando fome, não adianta falar bonito para ela. No português mais bacaninha, mais carinhoso. Isso não resolve. Tem que atender. Então, o processo do cifrão é inevitável. E outra coisa, por agora, em esse século, por exemplo, nós não vamos ver mudança no processo de economia. A economia capitalista ainda vai predominar, do jeito que as coisas estão caminhando. O capitalismo que está aí é mais o capitalismo selvagem. Há um abuso do processo econômico financeiro. Agora, então, quanto mais a gente souber, melhor. Eu quero recomendar para aqueles que acham que estão dentro da classificação de miserê, para procurar um clube de investimento que tem aí. Aqui em Foz nós já temos um clube feito por gente da comunidade conscienciológica, da CCCCI. Vale a pena. Qualquer coisa, conversa ali com o Dr. Jarbas. Sim. São os cogestores. Eles fazem a gestão econômico-financeira da cidade. De modo que eu desejo que todos aqui estejam riquíssimos do ponto de vista consciencial, mas que não sejam escravos do dinheiro para ficar na dependência e parasitar nem o governo, nem as instituições, nem as pessoas, nem ninguém. Senão, como é que é? Não pode ser igual aquele rapaz que esteve aqui há 3 anos. 32 anos, já estava no rabo da saia da mãe, sendo que não precisava de ficar lá. Ele, então, era vítima da síndrome do canguru, estava preso ao processo, e como é que é? Eu não posso ficar sem o feijãozinho da mamãe. Então, isso aí, você sabe, a vida não é assim. A mãe também está errada, é a mãe superprotetora, acomoda, aquilo fica, afofa a vida da pessoa, ela se entrega, né? Tem disso. Essas coisas existem. Agora, a tesaurização é um fato, a gente examinar aqui o que tem. Há muitos aspectos para nós vermos mais de perto. Tem muita coisa para ser vista. Agora, uma outra coisa que eu vou aproveitar, que tem uma das perguntas aqui, que foram interessadas para nós. Poderia explicar tecnicamente a parafisiologia do processo de psicografia? Olha, psicografia é quando um paracérebro da consciência da pessoa entra e faz contato com o paracérebro de uma consciência extrafísica. Ali, então, é transmitida a ideia da consciência para a consciência. Ela, então, a consciência, começa a receber toda aquela influência da consciência e todo o mecanismo da escrita, de grafar, começa a ser dominado pela consciência. Quanto mais riqueza tenha os dicionários cerebrais da consciência, que é o sensitivo, melhor para a transmissão psicográfica. Agora, isso é feito através da ideia. Então, sempre tem que ter 2 paracérebros. Um nessa dimensão e o outro na outra. E aquilo, então, entra em contato. Lá no fundo, tudo é um processo até básico de telepatia. Agora, aqui está perguntando, esse fenômeno é o mesmo que canalização ou channeling? Não, tem nada que ver com isso, é um outro fenômeno. Canalização ou channeling é a incorporação, é a psicofonia. É aquela consciência que vem e fala através do outro. É o cavalo da Umbanda, a mula dos espíritos, aquilo que se fala aí no terreiro, essa coisa toda. É aquele que é o sensitivo do voodoo. Geralmente é isso. É aquela pessoa, então, que ela fica incorporada. Até um certo ponto, é uma semi-possessão. O fenômeno é totalmente diferente. Agora, poderia nos falar sobre a sua experiência de psicografar 17 livros? Olha, eu não psicografei 17 livros, foram 26. 17 livros eu recebi junto com o Chico Xavier. Nós temos publicado isso. Até a última vez que fizeram o levantamento, só do meu lado tem mais de 4 milhões de obras vendidas em favor das obras de assistência social. Quer dizer, são livros vendidos, exemplares vendidos, em favor das obras de assistência social.
Ao todo são 26. Você usava alguma técnica própria? Olha, a técnica com o tempo é o médium, o sensitivo, o psicógrafo. Ele vai deixando a coisa e vai caminhando cada vez mais. Através de uma condição, a técnica que chama passiva-ativa. E outra coisa, quanto mais lucidez a pessoa tem, melhor para ela. Agora, aí por aí afora, tem gente que acha que quanto mais seja totalmente vedada aquela consciência, melhor. É um escravo. Não é. O ideal, em qualquer processo de transmissão de ideia de uma consciência para outra, é ter o máximo de lucidez. Agora, dentro da psicografia, a pessoa pode ter, desde a consciência absoluta, uma lucidez total, até uma inconsciência também profunda. Ela não vai lembrar de nada, ela perde a memória. Dá uma hipomnésia temporária. Agora, uma das técnicas que eu usava, é justamente a pangrafia, que é a hora que você coloca todos os fenômenos simultaneamente para ter uma noção maior daquilo. Isso aí depende da pessoa. Então, uma das coisas mais sérias que tem para isso é aquilo que eu disse antes, dicionários cerebrais. Quais são os dicionários cerebrais que qualquer pessoa pode ter? O dicionário de sinônimo, o dicionário de antônimos e, principalmente, o dicionário analógico das ideias afins, que é o mais importante, que é o que faz a associação de ideias. Agora, junto com isso, eu quero dizer o seguinte, a psicografia, em inglês, é chamado automatic writing, ou seja, escrita automática. Que essa eles gostam, porque o negócio é automático também. E está tudo errado, não é o ideal. Agora, outra coisa também que tem, junto com esses fenômenos, que às vezes ocorrem, mas que o povo não sabe, às vezes nem vê, e às vezes se assusta e até fica pirado. Chama-se monólogo psicofônico. Quem arranjou essa expressão fui eu, há mais de meio século. Monólogo psicofônico é a hora que vem a consciência, ela se apossa de você, toma conta, há um processo então de psicofonia total, grande. Você então permanece lúcido e fica fora do seu corpo, mas com lucidez, e a consciência está funcionando através do seu mecanismo aqui, ó, verbal, fala para você. E você está escutando fora do corpo. Agora depois, ela sai e você entra. E você não esquece nada. Isso é monólogo psicofônico. Isso aí é um dos processos mais avançados que tem na história. Dentro das áreas, por exemplo, de espiritismo, dos processos desse sincretismo religioso, dessas religiões que mexem com mediunidade, com parapsiquismo, eles não entendem muito esse processo de monólogo psicofônico, não. Eu estou só falando para clarear mais as coisas, porque já tem mais de uma pessoa que vem perguntando essas coisas para a gente tocar no assunto. Então, eu quis esclarecer os detalhes de acordo com essa pergunta que foi feita. A independência financeira é um dos aspectos básicos para o pesquisador independente. Agora, o que mais além disso seria importante? Para o pesquisador independente, a coisa mais séria é ele ser autodidata para o resto da vida. Além do problema de ter um pé de meia, ele ser autodidata. Agora, sendo autodidata, é lógico, ele tem que criar uma infraestrutura intelectual, mental somática, de comunicação com aquilo que ele estuda, né? A pesquisa dele, por exemplo, qual a arquivologia? Qual a arquivística que ele tem? Qual o nível, por exemplo, da bagagem intelectual e o material, a instrumentação, a instrumentalidade que ele usa para manter em dia, up to date, o nível de, vamos dizer, esclarecimento do seu mental soma. Para isso dá também uma certa folga, liberdade, soltura dentro do processo da pesquisa, para ele também não ficar preso a nada. Que a independência, quando a gente fala um pesquisador independente, não é só problema econômico-financeiro. É independência principalmente filosófica, social. É uma independência ideológica.
Isso é muito sério. Para uma pessoa, por exemplo, ter uma vivência mais ampla e sem ficar com a canga de qualquer ideologia no pescoço. Ela tem, então, realmente democracia. Ela tem liberdade de manifestação. Então, esse que é o verdadeiro pesquisador independente que a gente fala. E a autoridade moral não seria muito importante por causa das Não, consciências? mas essa é óbvia, mas essa eu não entro em linha de conta. Por quê? Eu parto da premissa que tudo que nós estamos fazendo aqui é cosmoético. Mesmo quando nós verberamos contra aquilo que esteja errado, essas coisas que a gente fala, por exemplo, às vezes, um problema ou outro do governo, um problema ou outro, isso tudo é cosmoético. Nós temos direito de falar. Quem tem vida pública está aí para ser examinado. E outra coisa, representa a gente. E os surtos governamentais de, vamos dizer, virtudes auto-atribuídas são de morte, né? Mas Olha o que eu estou falando. Surtos governamentais de virtudes auto-atribuídas. Eu escuto isso todo dia na televisão, todo lado. E outra coisa, a mídia embarca nessa, que é uma beleza. Agora, para a pessoa também poder falar essas coisas, ela tem que ter uma bagagem vivencial, uma autoridade vivencial. Na vida, tudo a gente tem que ter competência. E só der por banca quem tem competência. Essa é a base de tudo. Agora, é lógico que essa competência ela vem com o tempo. Uma pessoa, por exemplo, assim é um jovem, é uma moça. Ela tem que ir com calma. Ela ainda é inexperiente. Ainda está passando uma fase que é ainda de preparatório. Mesmo que tenha independência financeira. Porque independência financeira é só isso, não adianta. Se rico desse certo, sabe, Estados Unidos seria o paraíso. Se dinheiro arrumasse todo mundo, não teria aquelas invasões dos rapazes matar os outros na universidade americana. Universidade é outra coisa, colégio secundário. Entende? Dinheiro só não resolve. A abastança é uma coisa secundária. Você olha a abastança, aquilo que eu estava falando ontem, por exemplo, Glastonbury. Olha aquelas loucuras de Glastonbury. Aquele povo é porque tem algum dinheiro, senão eles não chegariam lá. Tem que pagar, participar daquilo e fazer aquelas orgias. Não é que... Então o problema só o dinheiro não resolve, não. Por isso que eu estou falando, você olha bem o que eu estou falando de entesaurização. O negócio é fazer o entesouramento de todos os valores da consciência. Agora, o primeiro deles, código pessoal de cosmoética. Outra coisa, princípio de exemplarismo pessoal. Outra coisa, inteligência evolutiva, que é a mais importante de todas as inteligências. Nós temos umas 12 modalidades de inteligência. Mas essa, a inteligência evolutiva, é a mais séria delas, é a mais intrincada, a mais complexa, sofisticada, composta. Você não acha? Escuta, o Antônio não veio não, né? Até o momento não, né? Vocês não viram o Antônio. Eu tenho um material para entregar para ele. Pode falar. Hoje você vai aparecer, o povo vai te ver. Olha, quero apresentar para vocês que esse é o Eliel, tá? Olha lá, ó. Doutor Valdo, na patologia, página 36. Eu gostaria que o senhor falasse a relação do tema, do verbete, com a conservação da memória. Qual a relação da tesourização com a conservação da memória? O caso todo é o seguinte, por exemplo, uma coisa boa que a pessoa faz para melhorar a sua memória e ampliar a sua capacidade de retenção é fazer a seletividade daquilo que ela guarda. Há pessoas, por exemplo, que só guardam abobrinhas. Eu já conheci um homem que conhecia umas 5.000 piadas na hora. E ele não sabe daquilo para fazer a vida dele. Então, ele guardou a vida dele toda só na matéria de piada. Mas alguma coisa séria não tinha nada na cabeça. Então, como é que fica? É uma memória formidável, mas julgada no lixão. Entendeu?
A pessoa não pode viver só de piada. Que negócio é esse? Socialmente, uma coisa ou outra, de vez em quando. Isso é um gancho. Até para dar uma aula, às vezes é importante uma anedota. Mas, só isso? O tempo todo? E a turma que fica sabendo só quem são os jogadores da Olimpíada? Sabe tudo. Desde 1932, que aconteceu um caso assim. 1960, houve o futebol com aquele gol decisivo. E houve aquela outra partida. Só sabe falar isso. Você pergunta, qual é o scratch? Scratch do Brasil? No ano tal. Ele sabe tudo. E ele, a escalação, é scratch, chama. O nome antigo é scratch. Cada dos americanos. Agora, então, o que é que se passa? Isso, a pessoa não trabalha na mídia, ela não é da televisão, ela não é do rádio, ela não escreve em jornal. Mas é o fanatismo que levou. Então, se uma pessoa, ela gosta de um tema, ela guarda aquilo com muita facilidade. Está entendendo? Agora, junto com isso, é necessário que a pessoa use hoje toda essa instrumentalidade à mão fácil. A começar pelo laptop. E fazer o entesouramento através da bagagem que a pessoa tem. Que é arquivística, arquivologia, o balanço que ela tem do material, a biblioteca particular dela. Isso tudo é importante. Aproveitando o gancho, por exemplo, em numerologia, você poderia correr mais ou menos, o senhor coloca a tesouração da cultural, polimática, mnemônica, poliglótica, holotecária, bibliográfica e autoproexológica. Tudo isso aqui eu considero muito sério. Que é até uma ordem boa, aqui para a pessoa ver. Cultural. Cultura, vocês sabem. Cultura recebe tudo. Tem de tudo. Essa palavra é uma palavra ônibus, é uma palavra guarda-chuva. Cultura. A maioria do que se fala por aí de cultura é cultura. É um processo de conhecimento curto. Então, é chamada cultura inútil. Então, nós temos que ver a tesaurização cultural de coisas úteis. A tesaurização polimática é aquela pessoa que estudou mais, que procura estudar o tempo todo, que caminha, por exemplo, para um conhecimento maior, procurando ter um pouquinho mais de conhecimento que a média, para chegar na erudição. Essa que é a polimática. Então, estudar sem parar, que é a autodidaxia, o autodidatismo. Agora, a tesaurização mnemônica, é essa que nós falamos para você. A outra, a poliglótica, é você dominar pelo menos os 3 idiomas, quando você puder, por exemplo, sair do seu país e ir para outro. Aqui em Foz é muito fácil. Em 10 minutos você está na Argentina, em 10 minutos você está no Paraguai. Eu não estou falando isso. Mas ir, por exemplo, ao Japão e ver o que é uma outra civilização. Ir, por exemplo, lá nos fundos da parte sul dos Estados Unidos, para ver que os Estados Unidos não é só isso que eles acham que seja. Ir, por exemplo, à Europa, em vários lugares, e ver todos os problemas de espaço que o povo tem lá, em matéria da Europa. E ver também aquilo que vocês fizeram errado, que acabaram com certas coisas da natureza e outras vidas de vocês, vocês vão chegar lá e está aquele desertão. Então, isso aí é muito importante. Você está entendendo? Agora, outra coisa, holotecário, é você participar, por exemplo, isso é aquilo que eu chamo o rato de biblioteca, o rato de livraria, e ter a sua biblioteca de alto nível, e fazer também a bibliografia do seu trabalho. Eu acho que toda pessoa que pesquisa tem que ser um grande agente bibliográfico. Saber como é que mexe com isso. E a outra coisa é a autoproexológica. Aí hoje nós temos muito auxílio, muitos subsídios para a pessoa seguir através da TEX, que pode mostrar isso tudo. Obrigado, professor. Aqui, ó, vou te pedir para você entregar isso para o Antônio. Antônio, eu vou te pedir para você dar uma olhada nesse livro nosso. Pode falar. Primeira manifestação do trio Parada Dura nesta tarde. Não é assim? Agora, o seguinte, eu gostaria que você falasse o excesso de dinheiro, que você já colocou isso já durante os cursos, tudo.
A partir de que ponto o excesso de dinheiro dentro dessa tesaurização ele pode complicar a pessoa? Tudo indica que hoje uma pessoa, por exemplo, mesmo com a desvalorização do dólar, tudo isso, se ela começar a ter, por exemplo, aí 3 milhões de dólares, ou seja, 5 milhões de reais, ela já vai começar a se preocupar com o dinheiro que tem. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é não pensar em aumentar mais isso, mas procurar aplicar isso em favor da interassistencialidade. Porque senão vai ficar igual aqueles camaradas lá. Eu mesmo atendi muitos americanos, Central Park, em vários lugares da Califórnia, Beverly Hills, que eu ia lá para ver o processo de energia, na American Society for Psycho Research. Então a pessoa está com você, daqui a pouco eles chamam. Você vai ver, é o cara do Japão que quer falar com ele, porque tem uma das empresas que precisa fazer não sei o quê. Daqui a pouco o outro chama da Escandinávia. Tem alguma coisa lá que tem que resolver. Agora a pessoa mesmo lá conversando comigo, com calma, ela não para hora nenhuma. É um problema. Agora veja, já estava podre de rico. Estão procurando mais dinheiro. Quer dizer, para quê? Vai fazer o quê com isso? Agora, é lógico. Quando a pessoa entra em certas organizações, em corporations, certas instituições, certas empresas, depois de um certo tempo fica difícil de parar. Mas agora, o desconfiômetro da pessoa é que tem que ver que ela não pode ser escrava de dinheiro. Dinheiro é uma coisa temporária que o homem é que criou. A gente não veio com dinheiro para cá e nem vai sair daqui com dinheiro para lá, quando a gente voltar para a procedência. Agora, nós não podemos ser escravos disso. Eu lembro que uma vez, com o Ibrahim Suede, ele já falava, naquela ocasião, uma pessoa que tiver aí 3 milhões de dólares, ela já está presa ao dinheiro. Ela já vai ser escrava do dinheiro. Agora, hoje, se nós pensarmos nesses 3 milhões de dólares, dá mais ou menos, o que eu calculo, uns 5 milhões de reais já vão criar problema à pessoa. Primeiro, ela tem que ter um consultor econômico financeiro para ela não pensar em dinheiro dia e noite. Ela tem que fazer uma aplicação disso, tipo tio Patinhas. Não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Senão a cesta cai, quebra os ovos todos, eles perdem tudo. Tem que fazer uma diversificação de todo o seu investimento. Então, isso, às vezes, é bom que uma pessoa tome conta. A pessoa, então, tem que seguir isso aí. Agora, veja, por muito menos a gente pode viver muito melhor do que isso. Aí depende da pessoa. Agora, tem pessoa que é o seguinte, ela às vezes passou muito aperto na infância, então ela quer entesourar cada vez mais. A pessoa já tem milhões. O Brasil hoje já tem gente com vários bilhões de dólares. O Brasil não era assim, não. Nós já estamos já no José nível. Hermínio, que parece que é o maior. Mas não, tem uma porção aí, né? Já Agora, tem. eu gostaria de saber, essa pessoa bastante endinheirada, excepcionalmente, ela praticando assistência, eu gostaria que você explicasse. A primeira coisa é a seguinte, se ela está presa a um país, por exemplo, eu estou falando desse povo do Brasil, eles estão com o rabo preso aqui. Eles vão ter culpa no cartório. Porque tem que saber distribuir esse dinheiro. De uma hora para outra, ele dessoma, vai embora, não é que fica o dinheiro. Isso vai criar problema. Esse dinheiro é patrimônio da sociedade. Tudo que nós temos é patrimônio uns dos outros. A turma não quer ser comunista e nem quer ser igual aos outros, mas nós somos assim por natureza. Todo mundo é igual a todo mundo. Todo mundo é cobaia de todo mundo. Todo mundo é irmão de todo mundo. Isso não tem jeito de fugir. Como é que nós vamos fazer? Você está entendendo? Então, isso cria problema. Agora, eu recomendo sempre o pé de meia. Por exemplo, a pessoa deve ter um pé de meia aí, no mínimo, de R$1 milhão para ela ficar mais ou menos tranquila e ela poder ajudar os outros. Não há coisa melhor na vida do que a hora que você vê uma pessoa que te ajudou quando você estava na pior, quando o negócio não era fácil, que a gente era empregado, milhão de coisas, que passa o tempo, uma pessoa mais velha que você, lá pelas tantas ela está precisando de socorro e você tem o socorro para dar. Isso eu acho o máximo. Já aconteceu isso na minha vida já umas 12 vezes.
E você já conheceu casos bem, Eu não sou rico, casos nem bem nada, positivos de pessoas bem endinheiradas que Já tiveram- não. Eu conheci pessoas que só mexiam com dinheiro dia e noite, só fazendo assistência. E a maioria não sabia nada, mas com o passar do tempo, as pessoas acabam sabendo porque não dá para esconder. Principalmente na hora que a pessoa morre, porque todo mundo aparece no enterro. Aí é que eles vão saber o que tem. É igualzinho aquele negócio das viúvas. Que o cara morreu, você estava pensando que tinha só uma esposa. A hora que morreu, tem 5 mulheres chorando lá. Quer dizer, tinha 5 amantes. Então a mesma coisa é o processo da, sabe? Da assistência. Isso tudo existe. Obrigado. Tá. Uma pessoa que não tem ainda o pé de meia e apareça ao mesmo tempo uma oportunidade muito boa dela ganhar dinheiro e também uma oportunidade muito boa na Proexis dela. Como que ela deve decidir? A primeira coisa é ver se essa oportunidade muito boa, entre aspas, é muito boa, sem aspas. Então, vamos entender bem o que significa isso. Uma pessoa, para ficar rica de uma hora para outra, que é aquele negócio do Henrique, é o cara que enricou de um dia para outro. Isso, geralmente, quem faz isso é mega assediador, que é para perturbar a vida da pessoa. Entende? Agora, um amparador, por exemplo, ele pode chegar e fazer você ganhar no jogo. Só para mostrar para você que o processo extrafísico é muito mais sério que você pensa. Eu já vi isso comigo, já vi isso com amigos meus, tudo isso. E isso tudo ocorre mesmo. Eles são capazes de ver, porque estão vendo o que vai acontecer antes. Tem uma certa, vamos dizer, visão, previsão, premonição, ou quase que prospectiva real da realidade. Isso tudo ocorre. Mas agora, se a pessoa tem uma boa oportunidade. Então, por exemplo, chega a pessoa para mim e fala assim, Paulo, eu estou com uma oportunidade fantástica. O negócio vai ser ótimo para mim, eu vou ter independência econômica financeira, o que você acha disso? Aí eu digo para ele assim, de onde é? Não, é porque tem um problema do imposto de renda, que eu vou trabalhar para o governo, e vou ser fiscal. Eu falo assim, cuidado. Aí eu conto o caso daquela moça do Instituto, que apareceu e ela fez o exame lá e passou em primeiro lugar no imposto de renda. Aí eu falei assim, essa não vai ser professora, é uma ótima professora. Começou a adicionar tudo isso, falei assim, não vai dar. Aí um dia, ela continuava ainda frequentando, quando ela apareceu com um carro, fora de série. Até um dos amigos nossos pediu um carro emprestado para andar. Aí eu virei e falei assim, então, como é que é? Você já enricou? Você começou esse ano, já está rica? Falei assim, Valdo, quando eu entrei na repartição, você falou para mim, todo mundo aqui tem que enricar. O nível aqui é esse, senão você não fica aqui. Nós vamos dar um jeito de você sair. Isso lá no Rio, teve uma época que era o seguinte, vinha um fiscal para examinar as coisas, e ele chegar para você e falava assim, olha, isso que o senhor está dando aqui é pouco. Atrás de mim tem mais 9. Eu tenho que distribuir para todos eles. Agora, os alvarás do Rio, teve época que era assim. Foi por isso que depois eu fechei as empresas, o negócio todo. Hoje eu não sei como é que é mais. Mas a corrupção já era... A corrupção nossa aqui, ela é endêmica, né? Eles já falam isso, já vem de muito tempo. Já tiveram vários casos de pessoas que falaram que iam fazer o pé de meia e depois elas desapareceram, né? Fizeram o pé de meia e deram no pé. Deram no pé de meia. Você está entendendo? Foram embora. Enrolado. Agora, o caso todo é o seguinte. Entrar numa boa oportunidade. Às vezes tem. Uma pessoa arranja para outra, uma condição boa. Vê o perfil dela, não, você é ótimo para trabalhar nisso. Ela alcança rapidinho a situação. Eu não acho que a pessoa não muda de uma hora para outra, não. Muda positivamente. Mas são exceções. A maioria muda com alguma falcatrua, maracutaia ou qualquer coisa nesse sentido. Esse negócio de amontoar, entesourar facilmente o dinheiro vivo, o vil metal, como a gente chama, muito difícil. Tem que estudar isso tudo com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é usar a minha técnica do suar sangue. Eu nunca tive maiores, assim, dificuldades com o processo de dinheiro. Por quê?
Eu nunca tinha muito dinheiro mesmo, na minha infância, nada, e consegui sobreviver. Com o passar do tempo, eu falei assim, não, eu sou capaz de superar qualquer condição. Aos 34 anos, praticamente, eu doei quase tudo que eu tinha. Porque na estaca zero duro, eu tirava o bolso assim e mostrava, não tem nada. Agora, em pouco tempo, eu consegui sobreviver com essa situação. Agora, é lógico, que nessa ocasião, eu fui estudar o negócio da bolsa, apliquei diversos modos da situação, entendeu? Investimentos diversificados. Que era o jeito. Isso tudo é necessário fazer. Agora, eu acho. Me pergunto assim, por exemplo, lá na Evolução. Valdo, o que é que seria melhor para a gente ensinar para as crianças? Valdo de cara. Eu falo assim, duas coisas. Primeiro, estado vibracional. Segundo, economia. Não, mas para criança, é isso mesmo. Primeiro, estado vibracional. Segundo, economia. Isso faz anos e anos que eu falo a mesma coisa. Então, uma criança, por exemplo, ela tem que saber o valor da nota, da cédula. Você tem no bolso, da carteira, mostrar para ela como é que é. Por que aquilo é importante? Para ela não depender. A mãe falar, você não precisa depender da gente, você vai ter sua vida própria. Você tem que ter ideia disso. Então, a economia é uma das coisas que ninguém pode escapar. Todo mundo tem que estudar isso. A pessoa que esnoba a economia, igual aquela pessoa, por exemplo, que vai dar aula aqui, no CAEC, e ela às vezes tem que falar sobre um dos livros editados pela Editares, e ela não quer ser vendedora, quer dizer, é a maior besteira que tem. A gente tem que fazer as promoções da situação toda. E outra coisa, ser vendedor é uma profissão tão nobre igual qualquer uma. A do embaixador, a do gari, tudo é nobre. Qual o problema? Depende da personalidade, não é da profissão. É aqui. Mas então, William. Professor, e o caso da pessoa que ela não tem muito dinheiro, não tem o pé de meia ainda, mas ela já é muito doadora. Ela está errando, deveria esperar, segurar um pouco, economizar? Não, ela doa aquilo que não é dinheiro, aquilo que ela tem. A gente nunca pode doar coisa do vizinho. Mas, por exemplo, se ela não tem dinheiro, ela doa o que ela tem. Olha, eu não tenho dinheiro aqui na minha carteira, mas eu posso te dar uma indicação. Minha experiência nisso é assim, assim, assim. Já ajudou. Às vezes uma palavra amiga vale mais do que 1 milhão. Na hora certa, vendo aquele momento evolutivo crítico, é o máximo. Mas a gente viu... Agora, o que é bacana, é a hora que uma pessoa telefona para você e fala assim, o homem aqui eu doei deixei com ele todas as minhas reservas. São algumas dezenas de anos. De uma hora para outra, ele passou a perna em todo mundo aqui e foi embora, inclusive com o meu dinheiro. Agora eu estou com um processo do banco, tem 3 bancos, o que é que eu faço? Aí eu perguntei, quanto era? Uma vez eu contei isso aqui na abertura. Perguntei, quanto era o processo? Pessoal, pelo meu cálculo hoje, parece que era 171. Então, 171. Aí, eu comecei a examinar o negócio, falei com um amigo meu, e falei assim, nós vamos socorrer você, não precisa ser esse dinheiro todo. Nós vamos mandar e você vai amortizando no banco. Chamamos uma pessoa da família, a filha, e eu mandei para ele de imediato 30 mil reais. Resolveu o problema, pouco a pouco está resolvendo. Então veja, isso é o máximo. Você tem que saber o que é que vai fazer. Agora, por exemplo, eu quero só contar um caso. O Chico Xavier. Eu trabalhei com ele 10 anos. Quando eu encontrei com ele, eu já tinha alguma ideia de processo de economia, porque também sempre foi de uma pobreza danada, lá a situação dele em Minas Gerais. Mas ele sempre tinha uma reserva para poder ajudar quem está pior que ele. Meu pai, por exemplo, meu pai tinha uma perna só. Trabalhava quando ele podia, porque ele tinha um processo lá na outra perna. E era dentista. Então, ele socorria o povo que estava nas últimas. Na angústia terrível da vida. Entende? E aquilo tudo eu vi. Eu é que levava o dinheiro que ele dava para os outros. Agora, outra coisa. Ninguém falava que era ele que ajudava. No dia que ele morreu, o cemitério encheu de gente. Todo mundo chorando. Por quê? Ele tinha ajudado aquele povo todo. Está entendendo? Então veja,
a gente pode saber ajudar. Outra coisa, tudo no mundo tem que ter uma dosagem. Às vezes falta, às vezes passa. Às vezes, isso tudo tem que ser visto. Então, você dosar qual é a qualidade, a quantidade daquilo que é feito assistência. Isso também é importante. Então, eu acho, sabe, William, que uma pessoa, se ela tem inteligência, ela já tem um entesouramento já básico para dar alguma coisa. Se ela tem inteligência. Se a intenção dela é boa, isso vai aumentar o entesouramento dela. Se ela souber conviver com os outros, ter bom humor, saber fazer assistência, ter energia positiva, acabou. Ela vai longe. Agora o dinheiro vem no fim. Mas ele também é indispensável. E de uma hora para outra, você tem aí, acontece um acidente, um problema de saúde, alguém que você precisa de atender na hora, como é que faz? Tem que ter uma reserva. Eu, por exemplo, nós tínhamos lá certas empresas do Rio. Agora, uma das empresas nossas, era de entrega, a gente tinha reserva de carreta. Isso aí a gente tem que pensar. Você já viu isso por aí afora? É muito difícil. Reserva de carreta bonitinha, pintadinha, limpinha. Só faltava perfumar a carreta. Agora, reserva, porque se faltava uma, tinha outra. Aquilo não faltava. Então, tudo a gente tem que fazer essa previsão. E reserva. É uma necessidade para tudo. Agora, então, é uma diferença clara de o quanto a pessoa tem, seja financeiro ou for, e a condição dela como doadora. Porque às vezes a pessoa tem pouco, mas ela é muito mais doadora do que tem pessoas que têm até uma reserva boa. As pessoas que mais ajudam os outros não são as super ricas, não. São as remediadas. A maioria que você vai olhar por aí, quem faz mais assistência são as remediadas. Entendeu? Remediada é o seguinte, está da classe média para baixo. Esse realmente é que faz mais assistência. Da classe média para cima, eles já estão tudo perturbados. O dinheiro já subiu a cabeça igual álcool. A pessoa está grogue, ela não sabe o que se faz. E você encontra às vezes essas pessoas reclamando da falta do dinheiro, de problema, e a outra que nem tem tanto, mas ela não só não reclama, como doa o que ela tem, o pouco que ela pode ali. Agora, outra coisa. Dinheiro, você sabe, ele leva para a avarícia, que é a avareza, que é o mão de vaca. Então, existe aquele negócio do père Grandet, que é o pai Grandet, que o Balzac escreveu um romance. Então, o cara só mexia com dinheiro em tesouramento dele, tipo francês. Agora, na hora que ele vai morrer, então chegou o cara para dar extrema unção, com o Jesus Cristo amarelo lá, de metal, sei lá o quê. Então chegou perto dele. Aí ele viu assim, ouro, ouro, e morreu. Morreu feliz. Morreu com ouro. Isso é o romance do Balzac. É clássico. Alto nível. Então por aí a gente vê, né? Obrigado. Então veja, o dinheiro no seu bolso, ele é um dinheiro legal ou ilegal? Outra coisa, o dinheiro do seu bolso, ele é um instrumento inteligente ou ele é burraldo, burril de burroide? Veja bem, R$5 no seu bolso, R$5 no bolso dela, R$5 no bolso dele, não quer dizer que esses R$5 sejam iguais. Tudo depende qual a aplicação que você faz com isso. Vocês estão entendendo, né? Então, isso de ter muito dinheiro não quer dizer nada. E nem também ter pouco dinheiro não quer dizer nada. Depende de quem é. Não é o dinheiro. O dinheiro não faz o homem, faz as aparências. O dinheiro não dá felicidade. Ele tapeia. Valdo, dá para fazer uma perspectiva da economia no futuro Estado Mundial? Não, o caminho que nós pensamos é aquele que a gente já falou do para-direito e tudo isso. No Estado Mundial, a moeda vai desaparecer. Os processos de mais-valia vão ser estudados com mais calma. E outra coisa também, vai chegar um nível em que o problema de fartura,
de uma riqueza média vai superar tudo isso. Não tem mais ninguém para estar chorando, que está passando fome, que está precisando disso, está precisando daquilo. Porque a média de necessidades está sendo atingida com alto nível. Então, aí o dinheiro vai perder sua razão de ser. Mas isso, nós ainda vamos demorar, tudo indica, alguns milênios. Pelo meu cálculo. Agora, é lógico que isso pode acontecer em comunidades, tipo ilhas, entendeu? Aí a coisa muda de figura. Isso já pode acontecer desde já. Muita coisa já ocorre assim. As comunidades, então, específicas, dedicadas para aquilo, fora do capitalismo selvagem. Agora, o que é interessante nessa questão de dinheiro é que a hora que chegar num nível desse, acabou a esquerda, acabou a direita. Você entendeu? A política vai desaparecer. Toda essa potência política que hoje tem para tudo. Por quê? As coisas vão ficar tudo organizadas, tudo mais certo. E o caminho é esse. Agora, a gente nota, por exemplo, que extrafisicamente, nas comunidades extrafísicas, a ideia dessas coisas todas já entrou em milhões de consciências. Elas já têm ideia disso. Agora, o problema é materializar isso aqui. O senhor já comentou que a gente, quando estava no intermissivo, alguns de nós fizemos visitas a Comunex que não tinham mais esse processo. Será que o senhor pode falar um pouco dessas Comunex? Não, o problema todo é o seguinte, é a hora que todas as necessidades já foram atingidas. Agora você vai falar assim, mas ó, uma pessoa que é uma consciência, ela não tem necessidade de fome, de dormir, das coisas que tem, os apetites, as coisas animais, nossa. Tem, mas ela tem coisa pior. São as emoções, saber das coisas, ver o que é que vai acontecer. Então, essas necessidades maiores, se elas são atendidas, é muito mais sério que aqui. Eu não acho, por exemplo, que essas necessidades humanas sejam as mais sérias. A humanidade está aí. Fala em bem, fala em honestidade, fala em assistência aos outros, amai-vos uns aos outros, está em milênios. Em nome desse mesmo processo de amar-vos uns aos outros, estão tudo matando uns aos outros. Tem guerra aí nesse momento, estão matando. Um religioso está matando o outro. Às vezes o próprio irmão, dentro do próprio país. O que adiantou? Esse é que é o problema. Então o problema todo é filosófico, é dentro da pessoa, é o modo de viver, o modo de sentir, o modo de reagir para assistir o outro. Esse então é que é o outro, é o semelhante. Esse é que é o verdadeiro camarada. É o irmão. Por exemplo, esse governo que está aí, ele está ajudando agora essa questão do assistencialismo. Isso é importante. Mas agora, está aproveitando a onda que o Brasil nunca esteve numa onda dessa há muito tempo. A onda econômica. Por quê? Deram tudo